Olá! Hoje eu vou falar a respeito da elipse, seus elementos, definição e excentricidade. Então, começando a falar sobre os elementos da elipse, eu vou utilizar a ferramenta GeoGebra, conforme vocês estão vendo na tela, e eu já desenhei a minha elipse. Então, eu vou começar pelos focos, que são o F1 e F2, a distância focal, que é a distância de F1 a F2, o centro, que é o ponto médio C do segmento F1 e F2, o eixo maior, que é o segmento A1, A2, que é o segmento que contém os focos. Se eu mostrar este segmento, a gente percebe que os focos F1 e F2 estão inseridos nesse segmento. Eu tenho o eixo menor, que é o eixo B2, B1, e ele é perpendicular ao eixo A1 e A2. E os vértices, que é o A1, o A2, o B1 e o B2. Então, pessoal, pela definição, elipse é o conjunto de todos os pontos de um plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos deste plano é constante. Para que eu demonstre isso para vocês, vou tirar os elementos da elipse, deixar somente os focos e eu vou colocar um ponto B. Neste ponto B, eu vou colocar um segmento de F1 a B, que eu chamo de segmento I, e um segmento de F2 a B, que eu chamo de segmento H. Isso. Então, gostaria que vocês olhassem no canto esquerdo do nosso GeoGebra. Este S, eu criei essa fórmula. S vai ser a soma de H mais I, ou seja, o segmento H mais o segmento I. Aqui embaixo, pessoal, eu tenho o H medindo 5,33 centímetros e o I medindo 7,08 centímetros. Gostaria que vocês percebessem que à medida que o meu ponto B assume posições diferentes no meu plano, aqui embaixo os valores de H e de I, eles mudam, porque o segmento H e I, eles ficam maiores ou menores. Mas a minha soma vai continuar 12,42, então vamos lá. Olha, eu estou mexendo, os valores de H e I estão mudando, mas a soma continua a mesma. E é essa a nossa definição, que é o conjunto de todos os pontos de um plano, ou seja, B aqui, à medida que eu mudo ele de posição, é como se ele assumisse todos os pontos do plano. Pontos diferentes do plano, só que no caso é o meu ponto B. Cuja a soma das distâncias a dois pontos fixos, ou seja, a soma da distância do ponto fixo F1 a B, que é o segmento I, mais B ao F2, que é o segmento H, é constante. Então, demonstramos isso para vocês. E agora eu vou falar um pouco sobre a excentricidade. A excentricidade ela é responsável pela forma da elipse. E a excentricidade ela está entre 0 e 1. A fórmula da excentricidade, que eu representei pela letra E, é igual a C dividido por A. Então, eu vou colocar aqui meu segmento C e o meu segmento A. Vou colocar aqui um ponto C, meu ponto B2. Pronto. Então, pessoal, o meu segmento C com letra minúscula aqui, ele é um segmento que agora está com 1,04 centímetros e o meu segmento A, que é de B2 F2, está com 6,21 centímetros. Se a minha excentricidade é o valor do segmento C dividido pelo segmento A, quanto maior for
o meu segmento C, quase se aproximando do tamanho do segmento A, o que vai acontecer isso? Ele vai tendendo a 1 o valor dessa divisão de C por A. Olha. E quanto mais essa divisão tende a 1, isso significa que mais achatada fica a minha elipse. Olha. Aqui, olha, no canto esquerdo, vocês podem perceber a fórmula da excentricidade, que é o valor de C, do segmento C, dividido por A. Aqui, vocês percebem que ele já está a 0,78. Está se aproximando de 1. E quanto mais esse valor se aproxima de 1, mais achatada está a minha elipse. Do contrário, quanto menor o meu segmento C vai ficando, dividido pelo meu ponto A, ele vai se aproximando do valor 0. Mais arredondado é o formato da minha elipse. Então, ele tende a 0 e ele tende a uma circunferência. Tá vendo? Aqui está 0,0403. Ele tende, ele não assume o valor de 0, porque se ele assumir o valor de 0, eu não vou ter mais uma elipse, eu vou ter uma circunferência e eu não vou ter mais dois focos, eu vou ter somente um ponto no centro. Pessoal, é essa a nossa explicação de hoje a respeito de elipse. Muito obrigada!